Boa tarde. A paz. Tava só esperando ligar a A live live. do Instagram. Exato. Hoje é dia 27 de agosto de 2025, quarta-feira, 13 horas, 1 hora da tarde, aqui em São Paulo. Tá 21 graus, tempo cheio de nuvem, mas sol aparecendo, bonitinho, gostoso. Anima aqueles que nem eu, que gostam do tempo um pouquinho mais quente, né? Sem tá cinza, né? Nós estamos cinzas. É, A gente combinou hoje. sem querer, foi papai. É. Papai que combinou. Bom, hoje a gente vai dar sequência na leitura no livro de Gênesis, no capítulo 39, a última gravação. Na penúltima, a gente iniciou a história de José, sendo que o capítulo 37 pula para o 38 e dá uma explanação da vida do irmão Judá e de alguns acontecimentos pertinentes a ele e aos filhos dele, nora, neto. Não, neto não, porque ele não tinha, né? É. E o Acabou perrengue tendo um filho, na e o verdade. perrengue familiar, É. né? E aí muitas pessoas dizem, mas por que tá começando a falar de José e aí vem e fala de Judá e aí depois volta? Tudo tem um porquê. Talvez porque na vida de um José pode acontecer algumas coisas que aconteceram com Judá, né? Porque Deus, ele age com misericórdia todo o tempo para os seus filhos e para aqueles que têm uma promessa. Cada filho de Jacó tinha uma promessa. Aqueles que têm a promessa têm que acreditar sem ver, independente de quanto tempo demore. E sem escutar, né? Tem que ser surdo. Feche os Porque ouvidos da carne e do espírito, porque as vozes em volta vão te detonar e jogar lá embaixo e dizer que você é maluco, e as vozes de dentro vão aceitar o que estão falando fora e as vozes internas, né, vão se sobrepor à voz do Espírito Santo dentro de você, te cobrando e dizendo: será que você está escutando mesmo isso? Será que não é maluquice da sua cabeça? E aqui a gente volta para a palavra da última gravação, dizendo: se Abraão, Isaque e Jacó tiveram a oportunidade e a bênção de estar com Deus, escutar Deus e ter Deus ali na sua frente, contextualizando o que iria acontecer e profetizando coisas que estariam no futuro e que iriam acontecer, assim como Abraão, você vai ser pai de nações. Ele teve só um filho. Quer dizer, teve um filho da promessa, mas teve outro filho que não estava na promessa. Acontece, mas a promessa se cumpre. Esse que é a grande chave de Deus. Independente das nossas escolhas, a promessa continua. A não ser que a gente pise muito na bola e não tenha retorno. Mas assim como eu sempre pego a palavra de Jesus no Novo Testamento e ele diz, depois daquela explanação de uma das parábolas que ele diz, ele fala: para o homem é impossível entrar no reino dos céus, mas para Deus nada é impossível. Se ele criou tudo e ele sabe o que vai acontecer mesmo com as escolhas erradas, ele consegue colocar alguns limites para que o escolhido não se perca
literalmente por completo, porque senão ele perde a promessa e aí ele tem que passar para outro. Mas se a promessa e o escolhido estão ali, ele vai colocar alguém para alertar, ele vai pôr um anjo para proteger, né, nos limites em que o inimigo invisível pode atuar judicialmente no tribunal judicial, né? E isso tudo, assim como no final, no final do capítulo anterior, Judá se arrepende e se abstém. Seu entendimento. É o meu entendimento. Por quê? Porque ele se absteve da parte carnal, ele retoma aquela promessa que tinha sido feita para o seu pai, para o seu avô, né? Pode dar E início? aí vamos na sequência do 39 agora. Então José, ele foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia de seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa, tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Então, para José, em primeiro lugar, ele estaria pecando contra Deus se ele fizesse isso. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa, até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto, ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali.
Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos e para ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: eu sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. Aí José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim, por favor. Tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito eu não fiz nada para vir para arar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Eu sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Senhor, a gente tem que entregar uma palavra dessa. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Esqueceu dele completamente. 2 anos se passaram. Um dia... Oi, Adenilson, seja bem-vindo. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas.
Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo, que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Então um sonho confirmava o outro. E é difícil, né? Você tá sonhando, depois acorda e o outro sonho tem, né? E é uma confirmação, porque depois vai ter o entendimento, mas do sonho, né, que José vai dar, mas é uma confirmação da escassez total de alimento, tanto da carne dos animais quanto da agricultura. Não, eu digo porque recentemente nós recebemos uma palavra de uma amiga que sonhou com a gente, acordou e o sonho sim. continuou no mesmo recado, Sim. né? Que ela escute esse, eu vou mandar esse vídeo para ela. O rei acordou, tinha tido um sonho de manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, ele explicou o que queriam dizer e tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Isso aqui é muito importante gravar, tá? Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim. A humildade de José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. E aí o rei disse: eu sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei, depois tive outro sonho, eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos dos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Engraçado que a gente sempre lembra dessa história só lembrando das vacas, né? E não das espigas. Não das espigas. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do Nilo, depois as bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo... Eita lasqueira. Desgruda? Pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível
que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Ui. Ou seja, está decretado e não demora. E José continuou. Portanto, será que o Senhor, ó rei, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. E o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Ou seja, ele pode mudar a vida de quem ele quiser, do dia para a noite. De uma hora para outra. Depois virou-se para José e disse... detalhe, o Espírito de Deus estava com José antes dele nascer até. Mas tem a hora certa das pessoas reconhecerem. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abra um caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. E o rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Não dá para controlar, né? Quando ele derrama, ele derrama. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Manassés em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer fazer esquecer. E Efraim em hebraico soa parecido com as palavras que querem dizer ter filhos ou dar fruto. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome.
Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito, então nos outros países, mas no Egito, graças à presença de José e graças à presença de Deus nele, né? Havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Eu ouvi dizer que no Egito há mantimento. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fossem com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Então o internacional era com ele, né? Pro próprio povo, para os egípcios, era outra equipe. Os responsáveis. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Lembra do sonho dele? As espigas, né? Os feixes. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele já era um homem, já, né? Ele lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: não, de modo algum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. Eu não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos de nosso país. E eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é esse. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. E isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões, juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No 3º dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Eu vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço, e isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, não nos importamos.
Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam. Eles deviam estar falando, né, hebraico. Uhum. Pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete, né? José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Os irmãos de José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos. E também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimento. E ele disse aos irmãos: vejam só, meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos, eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um de nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias, que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? E quem sofre com tudo isso sou eu? Léo Monte, há quanto tempo, meu caro? Estamos aqui na leitura da história de José do Egito. Seja bem-vindo. Aí, o Rúben, o mais velho, aquele que estava indo em defesa, né, de José, desde o início, né, falou: deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o senhor. Se não trouxer, o senhor pode matar os meus 2 filhos. E Jacó respondeu: meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. E a fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinham sido trazido do Egito, José disse aos filhos: voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o senhor. Se o senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. E Jacó disse: por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? E eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão?
Aí Judá disse ao pai: deixa o rapaz por minha conta, nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: bom, já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem, levem os melhores produtos dessa terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão, Benjamim, voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar. Vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos, porém quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimento. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam, depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que ia almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: e como vai, pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: o seu humilde criado, nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse: sirvam o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E haviam ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José. E deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado.
De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram bem com mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa de seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. E o administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimento, começando pelo mais velho até o mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimento de Benjamim. Então os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? E Judá respondeu: Senhor, que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. E José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem esse também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre meu pai. E José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. E José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo?
Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo. Não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como eu sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito. E eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega. Meu filho José ainda está vivo, eu quero vê-lo antes de eu morrer. Não terminou a história ainda, mas o Senhor pediu para eu parar por aqui. Foram vários capítulos, né? Até o 45. Sim. Mas aqui a gente tem uma história muito grande de muitas coisas que foram inclusive ministradas na igreja, nas palavras que nós gravamos e em algumas outras citações sobre perdão. O principal do perdão é que quando você não o libera, o perdão, ele não quer dizer que você precisa ter a recíproca de quem foi perdoado.
Ele é uma libertação sua de algemas que foram criadas por uma situação do passado. Tudo que é perdoado foi o que aconteceu, não o que a gente vive agora. Então, se já passou, quando você está preso ao passado, você não consegue almejar as bênçãos do futuro. Você está amarrado. E é isso que o inimigo quer. Ele quer sutilmente te segurar para não receber as bênçãos, né? José aqui deu vários exemplos, mas por quê? Porque ele, em primeiro lugar, seguia aquilo que Deus, o Deus do pai, do avô, do bisavô, que foi passado de histórias de pai para filho, né? Sobre as promessas e sobre tudo o que Deus já havia feito e o que ele poderia fazer, porque existia uma promessa sobre a família. Ele acreditou na promessa e não passou na frente. Ele sempre foi justo, ele sempre aproveitou as oportunidades para se capacitar mais ainda, além de todo o conhecimento que Deus deu para ele, né? E as oportunidades são dadas no momento em que Deus vê que é propício, que o amadurecimento chega. Se uma pessoa não está madura o suficiente para receber uma bênção porque ainda segura a raiva, né, de algo que aconteceu, ele está segurando brasas na sua mão fechada. E a hora que abre, ela está ferida. Quando você libera o perdão, isso não quer dizer que você não deve esperar a recíproca do outro. Você está liberando o perdão para receber de Deus. José recebeu muito. A gente pode ver que várias vezes foi dito 1/5, 5 vezes, muitas vezes 5 vezes, né? E foi desde o início. Ele separou 1/5 da produção de todas as cidades por ano. E no fim, o irmão recebeu 5 vezes mais, né? Dentro de tudo isso que a gente viu até agora, a única coisa que a gente precisa ter é fé e acreditar sem enxergar. Nossa. Quando a gente tem um olhar material sobre essa história, a gente pode achar que a maior bênção do José foi se tornar governador. Não, e isso veio rápido, perto, né, da situação toda, porque ele era um bom profissional. Foi na casa do Potifar, foi na prisão, né? A maior bênção para o José é que ele tinha que ser preparado para tal, né? Porque a vida até ali, quando ele foi entregue como escravo, preparou ele para a primeira bênção, que era ser governador. Mas a maior bênção ia levar mais tempo, que era exatamente ter esse encontro com a família, é ter unidade, né? Poder ser instrumento de Deus na vida de quem ele mais amava. E qual foi o maior entendimento? E eu me emociono porque essa semana eu pedi esse entendimento para Deus. E pai, me ajuda a perdoar um troço aqui que tá difícil, né? E ele me deu o seguinte entendimento: filha, confia
em quem está me enchendo o caldo. Tudo colabora para aqueles que amam ao Senhor, né? Tudo. Então, por esse entendimento, eu só tenho a agradecer a Deus pelo que a pessoa que eu precisava perdoar, pelo que ela estava fazendo, porque até nisso está me ajudando, até nisso está me forjando. Então aqui José reconheceu isso, falou para os irmãos: não foram vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus. Como é que ele conseguiria ter isso tudo se ele não tivesse passado pelas provas e fosse aprovado? E Deus não tivesse usado tudo isso, porque Deus já conhecia a natureza do coração daqueles meninos, né? E Deus usou isso para forjar José, e para José ir na frente e fazer o que ele tinha, fazer o que tinha que ser feito. Essa é uma situação importante. Quando, né, Deus me deu essa lógica, e Ele sempre me traz essa história, né? Tá bom, Senhor, tudo bem. E eu agradeço ao Senhor por estar usando essa pessoa, e eu libero perdão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí hoje, pelo menos não é uma pessoa só, não é mais de uma, né? Pelo menos uma delas veio e falou: me perdoa. Tá tudo certo. Se é de coração, se não é, não faz diferença nenhuma. Oi, Mari, linda. Lá de Sinop. Oi. Foi aniversário dela esses dias. Parabéns. Lindona. Cantora. Então, é isso, sabe? A gente entender que quando a gente entrega a vida ao Senhor, Ele tá guiando tudo. A gente não precisa saber de tudo, né? Saudade também, linda. A gente não precisa saber de tudo, a gente nem tem capacidade para entender tudo que Ele está fazendo, né? A gente só precisa confiar e obedecer, tá? Essa é a maior proposta. O vídeo está ficando muito longo, a live também, né? Tem muita coisa para refletir. Mas uma coisa que eu queria só finalizar, que a Lígia lembrou agora, né? Porque foi muita coisa, né? Mas na finalização, José disse para os irmãos: foi Deus, Ele agiu, sempre é Ele. E Ele me trouxe na frente para preparar o caminho daqueles que ainda nem sabiam o que precisava ser feito. Essa é a função dos escolhidos. Muitos não entendem por que Deus coloca em alguém uma capacidade, uma responsabilidade, uma missão, mas é só Ele, Deus. Ele crendo que Deus está fazendo aquilo na vida dele por um propósito muito maior, independente das vozes, isso a gente falou no início, das vozes externas e internas, brigando, dizendo você é maluco, não? Mas a missão é muito maior e requer alguns indo à frente para preparar tudo quanto for necessário para todos aqueles que vão chegar depois e vão precisar de muita ajuda em todos os sentidos, assim como José estava fazendo. As histórias que são lidas e que já foram comprovadas, eu sempre digo isso, são só lembretes de Deus para nós na atualidade, porque os ciclos vão... A Bíblia é atemporal, né? Os ciclos vão passando, mas Deus continua trabalhando e Ele é sempre o mesmo Deus, né? A Então, paz, Fernanda, Oi, do nosso grupo. Então é isso, gente. Bom, como a Lígia falou, o vídeo ficou longo, Graças né? a Deus. Mas falar dele não tem fim, né? Então a gente espera que tudo isso que foi citado aqui seja importante, fique para reflexão de todos, né? Qualquer outra entendimento ou citação ou alguma coisa que alguém queira conversar, a gente está à disposição nos nossos canais sempre, tá?
Nós não sabemos nada, quem dera, né, que a gente soubesse alguma coisa, mas a gente, junto com o Espírito Santo, a gente pode estudar junto e chegar numa resposta um pouco mais profunda em alguma dúvida que alguém tenha, né? A gente está aqui para fazer o serviço de Deus, né? Fiquem com Deus. Então fiquem com Deus. Até mais.